Olá, seja bem-vindo ao Espaço Aberto para a Saúde, o programa que leva até vocês informações sobre saúde e qualidade de vida. Nós vamos falar no programa de hoje sobre terapia com animais. Como os cães, por exemplo, auxiliam as pessoas a viverem melhor? Estudos mostram que o animal de estimação é capaz de preencher nossas carências psicossociais, reduzir fatores de risco para doenças cardíacas e aumentar o nosso bem-estar. Na Inglaterra, no século XVIII, aconteceu a primeira participação de animais no tratamento de saúde na sociedade contemporânea. A partir da década de 1960, o psicólogo Boris Levinson iniciou uma série de estudos tentando comprovar que a presença do animal era fundamental no processo terapêutico. A psiquiatra Nise da Silveira foi a primeira na pesquisa das relações emocionais entre pacientes e animais aqui no Brasil e costumava até chamá-los de coterapeutas. Para a gente abordar um pouco sobre essa temática, nós temos aqui a doutora Carla Rodrigues, que é doutora em Ciências pela UFRJ e coordena a Rede Nacional de Atividades, Terapia e Educação Assistida por Animais, não é isso? Oi, boa tarde, é um prazer. Um prazer estar aqui, Carla, com você. Eu que agradeço. Aqui a gente tem até uma cachorrinha, né? Qual é o nome dela? Nick. A Nick tá se acostumando ainda com o espaço. Mas aí fala um pouquinho pra gente, Carla, como a terapia com animais pode ajudar na recuperação do paciente? A terapia assistida por animais é um método terapêutico no qual o animal de terapia é parte integrante da sessão de terapia. Então, o animal de terapia ele ajuda e auxilia o terapeuta em saúde, ou profissional em saúde habilitado, durante toda a sessão, visando, objetivando a geração de uma série de benefícios para os seres humanos, no que se refere à saúde, bem-estar físico, mental e emocional dos indivíduos. Esses benefícios eles podem ser classificados como gerais ou específicos. Os benefícios gerais, por exemplo, apenas olhando um cão de terapia, por exemplo, no caso uma cadela de terapia como a Nick, ou tocando-a ou fazendo algum tipo de interação mais elaborada em termos de atividade com a cadela de terapia, imediatamente uma série de substâncias são liberadas na nossa corrente sanguínea, incluindo serotoninas, endorfinas, ocitocinas, que promovem um relaxamento e bem-estar. Além disso, então, dessa forma o indivíduo se sente menos estressado, ele relaxa, ele se acalma, ele sente menos dor, porque aumenta o limiar de dor. Os sinais vitais eles são estabilizados, principalmente frequência cardíaca e pressão arterial. Então, ele sente uma atividade, vamos dizer, prazerosa para o indivíduo. Pode-se dizer que essa terapia, Carla, ela realmente apresenta resultados? Fala um pouco para a gente sobre a sua experiência. Sim. Há vários estudos têm sido publicados na literatura científica que reportam os benefícios da terapia assistida por animais, incluindo a terapia assistida por cães, em diversas esferas do ser humano, do bem-estar do ser humano e também em diversas áreas de aplicação, incluindo cardiologia, pediatria, neurologia, psiquiatria, medicina de reabilitação, entre outras. A nossa experiência, eu coordeno um grupo de estudos e pesquisas em terapia assistida por animais de Niterói, e esse grupo desenvolve uma série de pesquisas e estudos em Niterói, no Rio de Janeiro, inclusive na UF Espaço Avançado, na gerontologia, na Escola de Serviço Social, junto aos idosos que participam desse programa de atividades. Então, em termos de experiência, lá nós estamos desenvolvendo, desde o ano passado, um ensaio clínico randomizado controlado, um estudo rigoroso para avaliar os benefícios da terapia assistida por cães aos idosos em vários aspectos, principalmente cognitivos. Já temos resultados parciais que indicam uma tendência de melhoria de vários aspectos cognitivos, incluindo memória, atenção, concentração, motivação também, socialização e redução dos surtos de quadros de depressão nesses indivíduos, apenas após 6 semanas de atividade semanal por cerca de 15 a 20 minutos cada sessão. Então, nesse grupo também tem um caso bem curioso que eu queria colocar,
Uma idosa, um dia, chegou com uma crise emocional muito grave, muito forte, evidente, e foi atendida por uma psicóloga do nosso grupo, junto com um cão de terapia, durante nessa pesquisa, na UFSPasso Avançado, e ela não conseguia falar sobre o que tinha acontecido, foi questionada, incentivada pela terapeuta, pela psicóloga, a falar, ela não conseguia. E aí, no momento em que o cão entrou no cenário e começou a interagir com aquela senhora, ela tocou, abraçou o cão, chorou pela primeira vez na frente da psicóloga, contou para o cão o que tinha acontecido. E depois ela começou, através do cão, a interagir com a psicóloga e trabalhar essa questão emocional que foi tão importante, estava sendo tão importante na vida dela naquele momento. Então, na realidade, o cão, naquele momento, deu suporte emocional para a idosa e uma motivação, vamos dizer assim, para a vida. Uhum. Também tem aquela história, né, de que o cachorro é o melhor amigo do homem. Com certeza. Mas, no caso, e com idosos, assim, você tem alguma experiência para contar para a gente? Que você falou que participa desse grupo de gerontologia. Esse grupo é de idosos. Mas, por exemplo, uma pessoa que tenha demência, ela tem algum tipo de demência? Tem vários estudos, elas comprovam benefícios da terapia assistida por animais, não necessariamente cães, pode ser utilizados outros animais, em menor frequência, é menos comum, mas, por exemplo, até calopsitas, aves, né, e também outros animais, cavalos e animais exóticos. E esses estudos, eles comprovam realmente vamos dizer assim, um retardo na progressão desses quadros de demência e muitos ganhos em termos emocionais e também cognitivos para esses indivíduos. Entendi. É porque eu fiquei pensando assim, quando você falou da parte de até reativar a memória, eu fiquei pensando, sei lá, de repente alguém que tem algum problema de memória, como os idosos que têm mais alguns tipos de demência, como Alzheimer e outros tipos de demência senil, poderiam lembrar do cachorro, não sei, do cão. Sim. Né? Eles relembram. Eles sabem o nome do cachorro e não sabem o seu nome. Eles sabem, se você levar um cão igualzinho, que eu tenho cães muito parecidos também, ele vai saber que não é aquele cão. Ele vai dizer, não, esse é o fulano, não é o cicrano. É impressionante. Nossa, que legal. E uma coisa interessante, tem um estudo da Nancy Edwards, que é da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos. Ela até esteve no Brasil 2 anos atrás, durante o primeiro simpósio internacional de terapia assistida por animais, organizado na Universidade de São Paulo. Eu também participei da organização. E ela tem um trabalho muito interessante, que ela usou peixes de aquário em um restaurante onde idosos almoçavam, e elas estavam querendo trabalhar a questão, eram idosos com Alzheimer, muitos deles, um quadro demencial, e eles estavam com muito problema em termos de alimentação. Eles não sabiam se tinham se alimentado ou não, tinham dificuldade em termos nutricionais, eles estavam com uma baixa ingesta em vários aspectos em termos nutricionais. E apenas pelo fato de ter colocado um aquário estático, né, dentro do ambiente do restaurante onde eles iam regularmente, diariamente, isso causou um aumento em vários aspectos emocionais, socialização dos indivíduos, motivação, ficaram mais alegres. E nutrição, em termos de nutrição, eles começaram a ingerir substâncias de maior qualidade, alimentos de maior qualidade, tiveram mais cuidado com o tipo de alimentação, e eles conseguiram reverter esse quadro apenas pela presença dos peixes no aquário. Interessante. Como até os animais pequenos, né, já fazem a diferença, né? É verdade que essa terapia promove vínculos, e por que esse vínculo, assim, você está falando aqui de terapia, né, com auxílio de animais, mas você até chegou a comentar, né, que pode também ser outros animais, mas o cão é o mais utilizado nesse caso? Por que o cachorro, né? Isso. O cão é o animal de terapia mais usado no mundo todo, no Brasil e no exterior. No Brasil, 82% das organizações utilizam cães, 9% cavalos, 2% aves e os demais, e outros, né, outro percentual os animais exóticos, demais. No caso do cão, por exemplo, o que acontece? Sim, um vínculo é formado entre o cão e o paciente, inicialmente. Então, o cão atua, no caso do cão, por exemplo, como um objeto transacional entre o terapeuta e o paciente. Então, ele auxilia
No caso, ele auxilia a se quebrar barreiras entre o terapeuta e o paciente. Em alguns casos, isso é muito crítico e, inclusive, motiva esses indivíduos a realizarem a terapia, que, em alguns casos, ela pode ser muito dolorosa, muito difícil. Então, a primeira abordagem, basicamente, ela visa esse estabelecimento do vínculo. Ele é muito importante. E no cão, o que é interessante no cão? O cão, ele nos ama incondicionalmente, né? Então, ele não julga, ele não critica, ele não avalia a cor do seu cabelo, se você tem uma deficiência ou não, a sua raça, cor, credo. Então, ele não julga, ele não critica. Então, o indivíduo se sente mais seguro, confiante ao falar com o animal, interagir com o animal, muitas vezes, do que com o próprio terapeuta. E ele essa parte, quando você falou de falar com o animal, até achei estranho, porque eu nunca imaginei. Assim, eu imaginei que a terapia com a ajuda do animal seria ele lá, você tocar ele e tal. Agora, falar também é interessante. Também. Inclusive, tem um tipo de atividade que chama Educação Assistida por Animais, na qual as crianças e universitários elas são, por exemplo, esse tipo de terapia em vários países, principalmente nos Estados Unidos, também na Europa, no Canadá também, em que o indivíduo lê para o cão. E, com isso, ele desenvolve vários aspectos ligados à leitura, também aspectos cognitivos, e aprendizagem. O nível de aprendizagem ele vai crescendo rapidamente. Por exemplo, época de estresse, exames pré-escolares em universidades, por exemplo. Várias universidades dos Estados Unidos têm cães de terapia apostos para apenas ouvirem aqueles indivíduos e reduzirem o estresse. E isso é comprovado cientificamente. Interessante, mas então outros animais também podem ser utilizados, como você falou anteriormente, até algumas aves, né? E os gatos, eles não são muito utilizados? Eles também são utilizados. Então, por que os cães são mais utilizados como animais de terapia, não só no Brasil, mas no mundo todo? Em primeiro lugar, eles são facilmente adestrados para atividades complexas. Você tem maior controle sobre o comportamento deles, inclusive controle de saúde. E, em termos de cães, eles estão presentes na maioria dos lares brasileiros. Então, hoje o Brasil é o segundo maior mercado pet do mundo, depois dos Estados Unidos. Mas os lares brasileiros também têm muitos gatos, cães e gatos, está aumentando de forma importante anualmente o número de gatos por família, inclusive, no nosso país. A questão dos gatos. Os gatos, eles vêm sendo utilizados, por exemplo, no Brasil desde a década de 50, pela famosa psiquiatra alagoana, doutora Anísio da Silveira. Em especial, ela utilizava, na época, era outra denominação, mas o Centro Psiquiátrico Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. Ela utilizava cães e gatos para interagirem com pacientes psiquiátricos, em especial pacientes esquizofrênicos, e ela observou uma série de ganhos em termos de socialização, comunicação e afetividade junto a esses indivíduos, inclusive com gatos, não somente com cães. Então, os gatos, hoje em dia, eles são muito usados no mundo todo, por exemplo, em instituições asilares, em asilos e algumas instituições psiquiátricas. A questão em relação ao gato, dificuldade de adestramento para atividades complexas e a previsibilidade do comportamento do gato em algumas situações de estresse. Eu ia te perguntar, né? Mas o cachorro, ele parece ser mais fácil de ser adestrado e também as pessoas conhecem mais o comportamento, isso, né? O gato exatamente. É imprevisível, né? Diz que o gato é muito independente, né? E o cachorro é mais dependente. Sim, acredito que sim, é o que a gente observa. O que eu posso dizer é o seguinte: alguns estudos, eles reportam os benefícios dos gatos, por exemplo, que são, por exemplo, crianças autistas que são donas de gatos, que melhoraram em termos de socialização, redução de estereotipias ou todos os outros aspectos ligados a esse quadro clínico, apenas pelo fato de serem donos de gatos e interagirem diariamente com aquele tipo de animal. Eu acho que a Nick está achando que eu estou precisando de terapia, porque ela não sai de perto de mim. Provavelmente. Isso é uma coisa interessante. Os gatos, não só os gatos, como os cães, eles têm uma sensibilidade para a necessidade individual do indivíduo, do paciente. Então, eles detectam imediatamente que tipo de abordagem que eles têm que fazer. Obviamente, o profissional de saúde,
Ele é que tem que gerenciar e supervisionar todo esse trabalho, que ele é o terapeuta principal, ele é assistido, auxiliado pelo cão de terapia, e ele, obviamente, vai direcionar os trabalhos. Mas o cão, quanto mais experiente for o cão, que é o caso dela, que é um extremo, tem vários anos de experiência, mais de 6 anos de experiência. Ela deve estar farejando aqui em mim eles detectam rapidamente essas necessidades. Cortisona alta. O nível de cortisona. Ela já está aqui querendo me lamber, fica perto. E deve estar com calor também, né? Então, Carla, existe alguma regra para poder fazer esse tipo de terapia com animais? Olha, em termos de... No Brasil, infelizmente, nós não temos nenhum tipo de regulação relativa à terapia assistida por animais. Nós costumamos usar uma série de diretrizes internacionais, preconizadas internacionalmente, de grandes organizações que trabalham com a terapia assistida por animais, no que se refere à padronização de procedimentos e também controle de saúde, principalmente controle de saúde dos cães. A Rede Nacional de Atividade, Terapia e Educação Assistida por Animais, a REATA, da qual eu sou diretora científica, ela tem como um dos principais objetivos padronizar uma série de procedimentos e, inclusive, proceder à certificação, tanto de animais de terapia como de profissionais da área de terapia assistida por animais e condutores. Então, a ideia é estabelecer regras baseadas, obviamente, nessas diretrizes internacionais. O que nós temos em termos de indicação e contraindicação? Primeiro que a terapia assistida por animais ela deve ser conduzida sempre por um profissional de saúde habilitado, ou pelo menos supervisionada por ele, auxiliada por um condutor e junto com o animal de terapia, sob rigoroso controle comportamental e de saúde. Ela pode ser aplicada a diferentes perfis de indivíduo, de paciente, em diferentes idades, diferentes condições clínicas. Em termos de contraindicações, nós temos as contraindicações absolutas e as relativas. As absolutas seria medo extremo de animais, indivíduos em surto ou descompensados e indivíduos muito agressivos com os cães, com os terapeutas ou com os profissionais de saúde. Contraindicações relativas seria, por exemplo, alergia, quadros de alergia, indivíduos imunocomprometidos, né, com a imunidade baixa, até mesmo tratamento de câncer durante a quimioterapia. Nesse caso, eles são avaliados caso a caso, individualmente, para se avaliar se há riscos ou não para o desenvolvimento desse tipo de terapia. São usados cachorros de raças maiores ou tem cachorro de raça menor que também pode participar desse tipo de terapia? Independe da raça, cães de qualquer raça, qualquer porte podem ser utilizados. Até mesmo cães sem raça definida, os vulgo vira-latas, com ou sem deficiências. O mais importante é que o cão esteja confortável, ele não pode sentir dor, mesmo um cão deficiente, por exemplo. Ele tem que ter um controle rigorosíssimo de saúde, de comportamento, passa por uma seleção rigorosa em termos de comportamento em situações de estresse. Não pode ser filhote, tem que ser castrado, não pode comer comida, além de ração, comida, carne crua, esse tipo de alimentação. E eles têm que gostar de pessoas e de outros animais, basicamente. O mais importante é que ele tem que ser dócil. Então, a agressividade do cão tem que ser zero em qualquer situação de estresse. Se você bater no cão, ele não pode te morder, ele não pode reagir. A Nick, ela gosta de outros animais também? Sim, com certeza. Inclusive de gatos, de aves. Então, nós fazemos um trabalho mensal com os cães no nosso grupo, e todos esses grupos, organizações normalmente fazem isso. Pelo menos uma vez por mês, se chama socialização dos animais de terapia. Então, onde eles encontram os outros animais do grupo e até animais de outras espécies, por exemplo, porquinhos da Índia, aves, para eles não se sentirem estressados durante essa interação. Acho que você já até respondeu um pouco, Carla, para a gente sobre essa questão que eu vou te fazer agora, mas existe algum risco na terapia assistida por cães? Só essa coisa que você falou da alergia, né? Não, na realidade, a terapia assistida por animais ela tem o mesmo risco de uma terapia convencional. Então, na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, a terapia assistida por animais vem sendo usada há décadas em unidades de saúde, diferentes perfis, inclusive hospitais. Então, estudos foram publicados já na década de 90, reportando um acompanhamento de milhares de indivíduos por mais de 5 anos,
hospitalizados que interagiram com cães, inclusive indivíduos em tratamento de câncer, imunocomprometidos, crianças, por exemplo, fazendo quimioterapia. Então, não foi reportado um só caso, nenhum caso de doença transmitida dos cães para os pacientes, em vários anos de estudo, por exemplo, na América do Norte, onde eles fazem um rigoroso controle em termos de risco. E também não houve nenhum incidente. Agora, obviamente, esses riscos eles só são minimizados se forem seguidas condições, critérios rigorosos em termos para controle de saúde dos animais, dos terapeutas também, obviamente, condutores, e também nós temos algumas diretrizes internacionais de manejo, de higiene e de contato entre eles e os animais e os pacientes. Interessante. Vamos agora, então, às nossas perguntas por e-mail. espaçoabertosaude@gmail.com. Temos aqui uma pergunta da Silvânia Silva, de Maricá. É necessário passar por algum acompanhamento de profissional para fazer a terapia assistida por cães? Sim. A terapia assistida por animais em geral, seja ela realizada com cães, cavalos ou outros animais, ela deve ser conduzida e ou supervisionada por um profissional de saúde habilitado, certo? Acompanhado um ou mais profissionais, geralmente envolve uma equipe multidisciplinar e também a presença de condutores experientes, condutores dos animais e animais de terapia com rigoroso controle de saúde comportamental. O Silvio Melo, de São Gonçalo, lhe pergunta como e onde se dá o treinamento desses cães. Cada grupo, cada organização, na realidade, tem um ou mais adestradores que fazem esse tipo de treinamento. Então, eles inicialmente têm um treinamento básico, né? Senta, deita, fica e etc. E depois esses treinamentos eles vão ficando mais complexos de acordo com as atividades que serão desenvolvidas. E o adestrador é que tem esse papel, que tem esse conhecimento, esse know-how para fazer esse tipo de abordagem. Porque o treinamento de cães de terapia é muito diferente do treinamento de um cão comum, na medida em que o cão ele tem que gostar dos seres humanos, não pode ter medo, receio de interagir com seres humanos. Também não reagir, né, como você falou. Então ele tem que ser sempre um reforço positivo, ele nunca pode ser punido. Então é bem diferente essa abordagem. Interessante. O José dos Reis, que é caminhoneiro de São Gonçalo, ele pergunta como se sabe se a pessoa precisa ou seria bom para ela fazer esse tipo de terapia. Na realidade, todos, como eu falei um pouquinho dos benefícios gerais em relação à liberação de substâncias que causam prazer, relaxamento e até mesmo regulam, né, algumas funções fisiológicas desses indivíduos, todos nós podemos nos beneficiar dessa interação com os animais, sejamos donos ou não dos animais. Obviamente, com aquelas ressalvas que eu falei, considerando-se aquelas contraindicações, sejam elas absolutas ou relativas. E isso até responde a pergunta da Bárbara de Jesus aqui, que ela fala: como as pessoas que possuem alergia a pelos a cachorro, elas podem fazer essa terapia? Como ficam as pessoas que têm alergia a pelo de cachorro? Isso, como eu falei antes, normalmente isso é avaliado que, se for uma alergia severa, ela vai ser avaliada. Mas normalmente o cão ele é preparado, no caso dos cães, eles têm que tomar um banho no mínimo 24 horas antes das atividades, eles são escovados, têm ouvidos limpos, unhas são limpos com substâncias antissépticas também, e alguns shampoos que reduzem o nível de ácaros nos pelos também são utilizados, justamente para reduzir a alergia de contato. Porque as pessoas muitas vezes pensam, né, que tem alergia a pelo, mas na verdade tem alergia ao ácaro que estão nos pelos dos animais. Exatamente. O Marcos de Souza, estudante de Niterói, ele pergunta quanto tempo dura uma sessão de terapia assistida por cães? Isso é bem interessante essa pergunta, porque hoje em dia, até vim de 2 eventos agora na Europa sobre isso, sobre questão de interação homem-animal e essa questão do bem-estar animal. O animal de terapia, nós temos que ter todo esse cuidado em relação ao bem-estar dele, em termos de temperatura, tempo, né, de sessão, se ele fica muito ou mais ou menos estressado. Então, vários estudos já indicam um caminho a se seguir. As sessões, em média, em geral, elas duram no máximo 20 a 30 minutos, com um intervalo de descanso entre uma e outra sessão. Elas podem ser em grupo ou individuais. Esse descanso tem que ser de, no mínimo, 10 a 15 minutos.
e no final elas contabilizam diariamente no máximo 2 horas de trabalho por cão. E a ideia é que se trabalhe no máximo 2 vezes por semana com cada cão de terapia e não em dias seguidos. Então, por exemplo, no início, no final da semana, e para justamente não gerar um estresse muito grande nesses animais e garantir o bem-estar desses animais de terapia. E o tempo de terapia para a pessoa vai variar de acordo com o quadro dela, com a necessidade dela? Sim, a terapia ela pode ser um pouco mais longa, um pouco mais curta, de acordo com o objetivo terapêutico, certo? Mas mesmo tendo um objetivo em que nós, por exemplo, haveria necessidade de uma sessão de 2 horas, isso não acontece com os animais de terapia, no caso com os cães, porque isso vai gerar um estresse muito grande nele, pode gerar, inclusive, uma série de doenças crônicas também, e nós não teremos, no final, os benefícios. Então, nós restringimos o tempo de atividade. Uma coisa interessante, Carla, porque uma vez eu estava vendo na televisão uma festa de aposentadoria de um cachorro da polícia. Aí eu te pergunto, sim. Esses cachorros de terapia, ainda mais a Nick aí, que tá toda especial, coitada, aí, cansadinha já, trabalhou muito, ela vai ter também sua aposentadoria? Quando que se sabe que o cachorro dois vai... aspectos. Animal de serviço é diferente de animal de terapia. O animal de serviço, de assistência ou de serviço, ele interage com o indivíduo. Ele pode ser, por exemplo, um cão que vá buscar sobreviventes sob escombros, ele pode ser um cão que vá procurar drogas, detectar câncer no indivíduo através, né, do olfato. Ou pode ser um cão-guia que vai acompanhar o indivíduo 24 horas por dia. Então, eles geralmente têm uma jornada muito longa. Então, é diferente, eu estou assim, em termos dos cães de terapia, que tem uma atividade muito intensa num tempo menor. Agora, em geral, esses cães de terapia, que são os cães animais de assistência, também nós temos que ter todo esse cuidado em relação ao bem-estar deles. Agora, é diferente, tanto o treinamento, quanto as atividades realizadas, o tempo de atividade é completamente diferente de um cão de terapia. Mas você não viu assim nenhum caso de que algum cão de terapia precisasse já se aposentar? Em termos de aposentadoria, o cão ele trabalha até... Nós temos cães trabalhando hoje, por exemplo, em São Paulo, com mais de 14 anos de idade. A questão é, ele está se sentindo bem? Ele tem dor? Ele consegue caminhar? Então, nos Estados Unidos tem cães com quase 20 anos de idade que ainda fazem terapia. Então, isso depende muito, é uma questão de bom senso e respeitar o animal no que se refere ao bem-estar daquele animal. Por isso que o veterinário também é uma pessoa, é um profissional importantíssimo. Dessa equipe, né, múltipla. Sempre tem que ter um ou mais veterinários que vão nos dar essa orientação. O Roberto de Andrade, de São Paulo, ele pergunta, é muito cara essa terapia? No Brasil, em geral, a terapia assistida, por exemplo, com cães, ela é realizada por voluntários, sob um regime de voluntariado, junto a indivíduos carentes. Então, na realidade, eles não pagam pela terapia e quem banca isso, às vezes, a própria instituição ou os próprios voluntários acabam pagando pela maior parte das despesas. Agora, em alguns casos, há sessões pagas e normalmente é o preço de uma sessão de terapia normal, comum, por exemplo, seja ela de fisioterapia ou fono, etc. No caso dos cavalos, que é a ecoterapia, que é a terapia assistida por cavalos, é um pouco diferente, porque o custo de manutenção dos cavalos é muito alto. E, além disso, as equipes geralmente são multidisciplinares, elas são muito grandes, que trabalham com os cavalos. E, então, eles geralmente têm um grupo que é assistido sem custo, sem ônus, que são pessoas mais carentes, e aqueles que podem pagar, normalmente pagam pela sessão de ecoterapia, e ela pode variar de 80 a mais de R$100 por sessão, e depende, obviamente, da periodicidade, etc. Isso você está falando dos cavalos, né? Com cães não tem um valor de preço assim? O preço também varia. Poucos que cobram no Brasil, inclusive só em São Paulo, tem um grupo que faz esse tipo de abordagem. Eles também, eu não tenho ideia do valor exato, mas é em torno do valor de uma sessão de fisioterapia, um pouquinho mais, mas deve ser por volta de R$70, R$80 também. Interessante. Agora, obviamente, varia de acordo com a periodicidade, número de vezes por semana, o tempo, né, de tratamento e etc. Então, Carla, você acredita que esse tipo de terapia vai pegar aqui no Brasil? Já pegou, já deu certo? O que você acha, na sua opinião? Eu acredito que ela já deu certo, está dando certo. Então, o fato do brasileiro amar
incondicionalmente também os animais de estimação, especialmente cães e gatos, aliado ao fato desses benefícios serem reportados por toda a literatura científica, para não só no que se refere ao bem-estar físico, mas também mental e emocional dos seres humanos. Esses fatos aliados indicam que a terapia assistida por animais tem um grande potencial para ser disseminada e ter um uso racional e consciente em todo o nosso país. Então a gente esteve aqui hoje com a doutora Carla Rodrigues e falamos sobre terapia assistida com cães, conhecemos um pouquinho a Nick, a nossa cadela especial, e até o nosso próximo programa Espaço Aberto para a Saúde.